Quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus. Queridos, eu estava orando hoje cedo, eu estou vivendo dias bem angustiado. E eu deixei de ir na academia hoje porque eu precisava passar um tempo recluso com Deus. Na verdade, o Senhor Ele mesmo que tirou do meu coração e me colocou ficar em casa e ter esse tempo de oração e meditar, e eu não tinha nada para a noite. Simplesmente nenhuma mensagem. E fiquei na dependência do Senhor. Mas na hora que eu estava orando, o Espírito de Deus trouxe uma passagem bíblica no meu coração. Na verdade, um versículo que é o tema dessa noite, pode colocar na tela. E nós vamos ler Isaías 6:1. Repita comigo: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Quando eu estava orando, falando com Deus sobre algumas batalhas que eu estou tendo internamente, colocando diante dele essas coisas e tendo um tempo com ele, orando pelo culto, por essa noite, para que ele falasse conosco, me veio essa passagem na cabeça. Eu nunca ministrei sobre ela, eu não tenho propriedade sobre esse tema, então eu fiquei o dia ali, no quarto trancado, meditando, refletindo, pensando no que Deus queria comunicar conosco através desse tema. Isaías 6:1, vamos ler. Está o versículo dessa noite. No ano da morte do rei Uzias, preste atenção nisso. Em todas as passagens da Bíblia você vai achar no terceiro ano de tal rei, no primeiro ano de tal rei, no sétimo ano de tal rei. Mas essa é a única passagem da Bíblia que vai dizer que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Nós vamos voltar aí. Mas para nós entendermos essa expressão de Isaías, o chamado de Isaías, nós precisamos voltar em 2 Crônicas, capítulo 26. E ler a partir do versículo 1 para nós entendermos a história do rei Uzias. E tirar o aprendizado que Deus tem para nós nessa noite. Eu quero que você preste atenção nos detalhes ricos desse homem, presta bem atenção, que foi rei no reino de Judá, porque vocês sabem que depois da morte de Salomão, o reino se dividiu em 2 reinos, e houve um período que ele reinou nos 2 lugares. Ele foi rei por 52 anos. Ele começou a reinar com 16 anos de idade, e ele foi rei por 52 anos. E olha os feitos desse homem. Olha as realizações dele. Todo o povo de Judá, reino sul, tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou Alate e restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Então observe que ele é um rei, que ele assume o trono ainda com seu pai vivo. Uzias tinha 16 anos, quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Agora presta bem atenção, porque aqui tem um detalhe para a pregação nessa noite. Repita comigo, propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias. Então veja bem,
propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias. Isso quer dizer que depois que Zacarias morreu, ele parou de buscar. Nós vamos prestar atenção no texto nisso. Que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate. Gate, vocês lembram, a terra de gigantes, é a terra de Golias. O de Jabne e o de Asdod. E edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Cubaal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores, vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maceias, oficial, sobre a direção de Mananias, um dos príncipes do rei. O número total da cabeça das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que fazia guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das batalhas. Então imagina, irmãos, esse camarada, ele edificou torres em todos os lugares, e nesses torres ele colocou máquinas. Máquinas que naquela época não era coisa de perito, era uma coisa assim incrível que nenhum exército tinha. E essas torres eram cheias dessas máquinas para trazer segurança. Olha, para atirarem flechas em grandes pedras, divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas havendo já fortificado, exaltou-se o coração. Outro texto diz, se tornou-se soberbo para sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza. E resistiram a Uzias, e lhe disseram a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mister, sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a tua honra, tua e da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignou-se ele, pois, contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Para por aí e volta em Isaías, capítulo 6, versículo 1.
Olha o que eu tenho para falar com vocês essa noite. Como eu disse a vocês, eu estava orando a Deus. Eu estava falando com Deus sobre a expectativa que eu criei desde o começo do ano sobre a transição de governo. Acredito que muitos como eu estão passando por um período de frustração. Todos os dias nós recebemos notícias e ficamos impressionados porque tínhamos um ministro da economia, o Brasil se tornando o 10º país do mundo, o 2º maior importador de comida, o nosso saldo positivo em 3,7 milhões pela primeira vez, enfrentamos uma pandemia. E eu fui pego de surpresa como muitos brasileiros. Porque voltou um pesadelo. Em ver o Haddad sendo cotado para ministro da Economia, dizendo que só estudou 2 meses da Economia, em ver que o líder do MST vai se tornar ministro da Agricultura. E agora estava vendo que o ministro Barroso ordenou que não se pode tirar pessoas à força que invadem propriedades. Deu ordem agora que o agro não pode resistir. Então, todos os dias chegam notícias. Vídeos do Genuíno falando que tem que ir com cuidado para taxar a igreja, cobrar impostos da igreja. Porque a igreja é o 5º poder no país, ele só errou nisso, a igreja é o 1º poder, ela não é o 5º, ele só errou nessa fala. Mas que tem que fazer isso devagar para não parecer perseguição, tem que também atacar outros veículos como imprensa e cobrar deles para não entender que está atacando diretamente a igreja. Então, todos os dias chega um monte de informação e é um pesadelo, Agora fui ver Sérgio Cabral, o maior ladrão do Rio de Janeiro, o cara que roubou, que deu testemunho que roubou, que o Fernandinho Beiramar disse que pagavam para os traficantes, e os traficantes tinham que pagar dinheiro para manter na política, e toda a família dele vai ser solto. Então tanta coisa, vão dar premiação para Alexandre de Moraes, querem colocar uma estátua dele em todas as praças do Brasil. Eu estava falando com Deus, falei, Deus, nós vivemos 16 anos de governo do PT. Eu não pensava em política, eu não olhava para a política, eu era crente, eu lia, eu orava, eu buscava o Senhor. Mas infelizmente eu me envolvi mentalmente, eu criei uma expectativa. Um monte de gente criou uma expectativa, tanto que você vê milhares de brasileiros indo para a rua, para as portas dos quartéis, fazendo o que pode. E eu estava falando com Deus o quanto é frustrante colocar a expectativa no homem, em pessoas. A Bíblia não nos orienta a fazer isso, mas nós fazemos. E nós vamos ver na Bíblia que isso acontece de uma forma natural. Sem a gente perceber, nós colocamos a nossa vida na mão de outras pessoas. A nossa alegria na mão de outras pessoas, a nossa felicidade, o nosso futuro, o nosso destino, às vezes fazemos isso, delegamos a outros. E eu coloquei uma grande expectativa, e quando a minha expectativa foi frustrada, me abateu um grande desânimo. E agora eu estou orando a Deus porque minha mente ficou 6 meses programada para algo. Não é em 2, 3 semanas que ela vai mudar, e eu preciso orar a Deus e pedir a Deus, Senhor, tua palavra manda eu orar pelo governo justo e injusto. Agora me ensina a orar por esse governo, me dá condição de orar de coração, me dá condição de submeter-me, me dá condição de guiar a igreja nesse momento, de orientar a igreja, porque nós vivemos uma guerra civil, mas cibernética, porque nós olhamos hoje as mensagens, toda hora chega algo, estourando uma bomba, vai estourar, não vai acontecer, bloqueia esse perfil, censura televisão, censura perfil de pessoas, de deputados. Nós estamos vivendo um verdadeiro caos nesse país. E a igreja ficou durante 16 anos desse governo
desde 2002. Estávamos bem. O problema é que, de repente, a gente começou a pensar que poderíamos ter um Estado com valores cristãos, mas não estamos em Israel, estamos no Brasil. Criamos uma expectativa porque temos a preocupação com o ensino das nossas crianças na escola. Agora o Ministério da Família e da Mulher, não é mais da família e da mulher, sabe como é que vai chamar? Ministério Todes. Vocês acham que é brincadeira. Daniela Mercules simplesmente se tornar ministra da Cultura. Então agora os nossos impostos vai para os artistas de novo, 10 milhões para show. Você vai ver os shows agora surgindo no Brasil, nas novelas voltando a fazer aquelas novelas que só Deus sabe de corrupção. É um cenário, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vi toda a série de The Walking Dead. Eu não vi nada pior do que a gente está vivendo agora no Brasil. É o verdadeiro The Walking Dead. É o verdadeiro The Walking Dead. E eu tenho pedido muito a Deus, Deus, eu preciso dirigir a igreja. E eu preciso dirigir a igreja com mensagens que vêm do céu. Eu preciso orientar o seu povo a não criar raiz de amargura, raiva, sentimentos de ira, não entrar em divisão e seguir em frente. Nós somos a igreja, então nos dá graça. Eu estava orando pela manhã. Aí Deus me levou a pensar nesse reinado de Uzias. Primeiro nós vamos ler lá, eu acho que no versículo 5, volta lá por favor em 2 Crônicas 26, no versículo 5. Isso mesmo, propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. O que a gente vê isso, irmãos? Primeiro eu quero que você imagine uma coisa, se eu fiquei frustrado com o fim de um governo de 4 anos, se eu criei expectativa com um Brasil melhor em um governo de 4 anos, que durou 4 anos, imagine o que é viver debaixo de um bom governo 52 anos. Esse cara cometeu um vacilo, cometeu. Qual foi o vacilo dele? Ele simplesmente, quando Zacarias morreu, ele perdeu a direção. E ele foi entrar no templo e querer fazer o que só o sacerdote podia fazer. Ele quis ir lá no altar e oferecer incenso. E o sacerdote disse para ele, não faz isso, você não é autorizado para fazer isso. Ou seja, chegou um ponto na cabeça dele que ele não viu limites para ele. E essa foi a causa dele ser ferido de lepra. E por isso deve ter morrido. Mas durante 52 anos, esse cara, ele trouxe uma sensação para Israel como nenhum outro rei trouxe. Ele trouxe segurança, ele trouxe desenvolvimento social, desenvolvimento agrícola, ele criou tecnologias, ele venceu os inimigos de Israel, ele fez os inimigos cobrar imposto. É o único reino em 52 anos que você não vê os filisteus tendo moleza. Ele subjugou a cidade de Gate. Esse cara fez arruaça. Imagine o que é estar 52 anos debaixo de um governo assim. Que todo dia só notícia boa, todo dia só coisa boa, todo dia só a expectativa é que o mundo não tem mais jeito de piorar. Só que a Bíblia vai dizer, queridos, que esse homem morre. Isaías disse, no ano que morreu o rei Uzias. E eu quero te mostrar o problema. Porque nós vamos ver que Uzias, ele tinha uma dependência. Ele dependia de quem? Vamos lá? Zacarias. Zacarias era um modelo para ele, Zacarias era um exemplo. Então enquanto Zacarias viveu, ele buscou a Deus se espelhando em Zacarias. Mas quando Zacarias morreu, esse cara ele se perdeu. Nós olhamos agora no Brasil uma igreja. Eu não estou falando mal, pelo contrário, eu fico triste por saber as notícias. A igreja pentecostal Deus e Amor, que enquanto o Davi Miranda viveu, ele não formou outro líder. E quantos anos ele passou sendo pastor dessa igreja, e agora que ele morreu, a gente vê a confusão que está no meio da igreja.
Mesma coisa a Igreja da Graça com a R. Soares, a Mundial com Valdemiro. Líderes que duram muito tempo na igreja, mas não deixam um sucessor, não deixam alguém. Quando morrem, levam tudo consigo, levam a esperança. Então, nós vamos perceber que Uzias era aquele crente que dependia de ter para ser. Nos dias de Zacarias, e nós vamos ver que não é diferente nos nossos dias. Todo crente tem acesso a Deus em oração. Nós sabemos que todo crente que entrar para o seu quarto e dobrar o joelho, Deus o escuta. Mas por que tem crentes que vai em tal irmão para orar? Aquele irmão parece que ele tem um chamado especial, que todo mundo procura ele para receber oração. Hoje em dia nem tanto, mas a gente tinha as benzedeiras. Tem pessoas que parecem que nascem com o dom de estar acima de outro. Isso não são questões emocionais, é questão de a pessoa ser dependente emocional. E nós vamos ver que Uzias era um dependente emocional de Zacarias. E enquanto Zacarias viveu, ele foi bem, mas no dia que Zacarias morreu, ele perdeu o rumo na sua vida. Ele se tornou soberbo, porque ele não tinha mais quem aconselhasse ele não tinha mais quem dirigisse ele. Por isso que a Bíblia nos incentiva a maturidade. Por isso que a Bíblia diz que cada crente ele precisa se tornar maduro, precisa ter a sua vida devocional, ler a sua Bíblia em casa, precisa saber prestar a sua adoração a Deus, precisa ter o culto. Mas alguns irmãos, a única coisa que ele vai dizer é: aprendi porque o pastor falou. Aprendi porque outro me ensinou. E agora, imagine você essas pessoas que ficaram 52 anos debaixo desse governo maravilhoso, esse governo que a gente não lê na história de outro rei. Mas aí sabe o que vem surgindo? No final da vida dele, começa a se ouvir que os Círios, a nação Ciro, o Império Ciro, ele vem tomando conta de algumas nações, destruindo outras nações, chegou lá no Reino Norte, tomando o Reino Norte e vinha atacar Jerusalém. Agora aquilo que parecia seguro, estável, o rei Uzias morre e o povo começa a ver o perigo de novo, começa a ver o caos surgindo de novo, começa a ver que o mundo aqui é instável. E o povo começa a ter preocupações de novo, ansiedade. E no futuro nós vamos ver que o Império Sírio ele vem, porque a Bíblia vai dizer que nos dias de Elias e Eliseu, o general Naamã ele vinha, que vinha tropas da Síria e levavam pessoas cativas de Israel. Naamã era um general da Síria, e isso acontece. Depois do reinado de Uzias, a Síria invade Jerusalém e este lugar que era tão próspero e seguro, volta para o caos. Mas sabe qual é o problema, irmãos? É interessante que o texto vai dizer, nesse período, que Uzias vê Deus através de Zacarias. As pessoas veem Deus através das circunstâncias dando certo, através da prosperidade do governo. As pessoas estão vendo Deus, só que estão vendo Deus apoiado num governante, vendo Deus através de Uzias. E quando Uzias morre, isso traz um baque, porque, irmãos, quem aqui já não conviveu com uma pessoa 30 anos, 40 anos? Os meus pais morreram cedo, mas o Ricardo tem os pais deles vivos até hoje. Então tem gente que viveu com os seus pais anos. Alguns nem conheceram. Eu conheci meus pais, mas morreram novos. Eu tenho 43 anos, meu pai e minha mãe já estão enterrados, está morto. Minha mãe morreu aos 43 anos de idade, infartou e achamos ela 3 dias depois de morta dentro de casa. Então eu não sei, realmente, a minha irmã postou a foto da minha mãe hoje no grupo, eu não sinto tanta falta, porque
eu me desvinculei muito cedo. Mas imagina o que é você ter um líder durante esse tempo todo. Imagina o que é você estar debaixo de uma liderança. Isso é um perigo muito grande. De que quando nós perdemos essa pessoa, criar um baque terrível. Agora imagina, se com 4 anos de governo Bolsonaro eu estou oprimido até hoje, por saber que ele saiu, imagine se está 52 anos no poder. E eu desde criança acostumado a ver Bolsonaro, 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 e agora simplesmente o homem toma um tombo, surge outro líder e ameaça tudo que o cara construiu. Então é assim, é um perigo. Porque nesse período aí, as pessoas não iam direto a Deus. Elas simplesmente vinham a Deus através do rei. O rei que buscava a Deus. E o rei buscava a Deus apoiado em Zacarias. Então se criou uma dependência, não só uma dependência emocional de Uzias com Zacarias. Quando Zacarias morre, ele perde a direção. E uma dependência de um povo com um governo tão longo. Uma dependência emocional, uma expectativa. Então você precisa pensar sobre isso. Porque às vezes apoiamos a nossa expectativa em alguém. E aí essa pessoa parte, vai embora. E aí bate uma frustração tremenda. Se eu com 4 anos de governo Bolsonaro, senti, imagina esse povo com 52 anos com o rei Uzias. Então, quando esse homem morre e a Síria começa a vir, esse povo fica tudo sem direção. Esse povo fica tudo sem, porque eles perderam o líder. Eles perderam a referência. Eles perderam aquele que estava de frente tomando decisões. E quando o líder morre, parece que a esperança vai junto e a Síria vindo e não levantou outro no lugar. Na cabeça das pessoas, era o fim. Na cabeça das pessoas era questão de tempo para que a Síria viesse como veio. A Síria veio. E vocês vão perceber algo interessante durante a Bíblia. Porque nós é que erramos. Nós colocamos expectativas em pessoas. Nós temos essa mania. A esposa coloca expectativa no marido. Pô, eu já vi mulher falar comigo, ele prometeu para o meu pai e minha mãe que nunca me abandonaria, que nunca me largaria, nunca me deixaria. Aí você encontra a mulher lá na frente abandonada, jogada, tantas pessoas. Mulheres que dependiam do homem para comer, para fazer tudo, o homem não deixava trabalhar, de repente ele vai embora de casa e ela que nunca pôde estudar, sempre cuidando dos filhos, tem que se virar de uma noite para o dia, para poder trabalhar e cuidar da família, porque aquele homem que ela botou expectativa, que cuidaria dela, que zelaria dela, foi embora. Vocês estão entendendo? Isso é muito difícil para o ser humano. Agora, a gente está falando às vezes de um casamento de 3, 4 anos. Agora, quando é um casamento de 50, 55 anos, quando é um governo de 52 anos, gente, vocês conseguem imaginar o que é passar 52 anos com um governante, com alguém? Que intimidade, que vínculo você cria, que segurança você cria. Só que esse homem morreu. E quando esse homem morre, a gente vai ver que vira um caos na vida social das pessoas. Agora, o engraçado, irmãos, o engraçado é o seguinte, que quando ele morre, aí Isaías vai dizer, olha lá Isaías capítulo 6, versículo 1. Quando ele sai de cena, ele vai dizer assim, ó, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Aí Isaías vai relatar como é que ele vê Deus. Porque, irmãos, Deus usa pessoas, Deus usa governo. É bom ter governantes que temem a Deus. É bom ter pastores, durante muito tempo na igreja, tementes a Deus.
Mas tem hora que as pessoas se limitam ao seguinte: eu vou para a igreja, eu vou ouvir a pregação do pastor, que boa mensagem, eu sou alimentado, eu vou ouvir o ministério de louvor, mas ele não tem aquele a mais em casa, ele não tem aquele mais no particular com Deus, ele não tem aquele momento dele sozinho lá em que ele quer ter algum tipo de vida com Deus. E nesse tempo que Uzias era vivo, as pessoas não sentiam a necessidade de buscarem a Deus, não sentiam a necessidade de se chegar a Deus. Observe que Uzias se tornou até um obstáculo, não que ele quis ser, mas se tornou até um problema para as pessoas. Um problema. Porque as pessoas não precisavam mais ir a Deus, ele agia como Deus, ele trabalhava como Deus, ele fornecia provisão para as pessoas como Deus, ele encheu os celeiros, ele encheu os campos de rebanho, ele dava para as pessoas o que elas precisavam, elas tinham segurança. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Muito cuidado com a estabilidade que esse mundo oferece. Muito cuidado. Muito cuidado. Esse mundo é um mundo de injustiça. Vimos agora o Celso Portiolli lutando com câncer no estômago. De vez em quando a gente é pego de surpresa que alguém que está bem, saudável, é pego por uma doença. Esse mundo de instabilidades. Para mim está sendo duro agora, porque criei uma expectativa com Uzias. Meu Uzias no momento tem sido Bolsonaro. Olha, eu sou um cara muito firme. Eu acho que eu chorei muito pouco na morte do meu pai ou da minha mãe. Fernanda me conhece, eu para essas coisas eu não sou muito sensível, eu não sou de sentir saudade. Ela viu o pai dela ser assassinado, sendo um crente, na nossa frente, por causa de um acidente de carro. Ela passou por isso. Ela era unha e carne com o pai, até demais. Unha e carne. E ela viu isso. Eu, sinceramente, se eu olhar para a foto dos meus pais, eu não ligo muito, não me faz muita falta, porque eu fui criado praticamente sem a dependência deles muito cedo. Eu fui trabalhar, eu já lutei. Então, para falar para vocês, eu não sinto falta. Sinceramente, eu não sinto. Isso pode assustar algumas pessoas. Eu não sinto falta das minhas irmãs, e nem as minhas irmãs sentem falta de mim. Mas é bonito quando você vê irmãos sentados à mesa, tendo unidade, amor, mesmo depois de velhos. Eu não sou contra isso. Eu estou dizendo que algumas pessoas cresceram assim, desligados do âmbito familiar. Só que eu me sinto muito preenchido pelo amor de Deus. Vocês não têm ideia. Quando eu comecei a namorar a Fernanda, eu já falei com vocês. Eu tinha um vazio aos 18 anos de idade, que eu tentei preencher com cigarro, com bebida, com milhares de mulheres. E eu tentei preencher sendo MC de funk. Eu só não virei gay porque não deu tempo. Mas eu ficava olhando para o céu e dizendo, meu Deus, que buraco é esse na minha alma? Por que eu me sinto tanto assim? Aí aceitei Jesus, senti a presença de Deus na igreja, sabe? Tive meu coração inundado da alegria do Espírito Santo. Aí de repente eu comecei a namorar a Fernanda. Aí comecei a colocar expectativa na Fernanda. Não, preciso casar porque a gente não pode ter relação se não casar. E aí fica ruim a vida assim. Aí voltei minha mente para a área sexual. Então tirei a minha mente de Deus. Fiquei ali pensando no casamento, no casamento, no casamento. Achando que na hora que eu me unisse com ela sexualmente, aquela necessidade ia passar. E no dia da nossa lua de mel, eu fui para o banheiro chorar. Eu chorava compulsivamente. Ela batia na porta, ela tinha 16 anos e eu tinha 20 anos de idade. O que eu fiz? Fala, o que eu fiz? Eu chorava, mas eu chorava. Eu abri a porta, eu disse para ela, não é nada com você. Eu descobri que você não pode preencher o vazio da minha alma. Eu coloquei uma expectativa em você. Por isso que somos casados há 25 anos, por isso que eu nunca troquei ela por
por outra mulher, porque eu sei que é vazio, o sexo fora do casamento. Irmãos, o sexo não envolve só deitar e se unir, sabe? Se envolve troca de olhar, se envolve em troca de propósito, se envolve segurança. Ele, para preencher, para ele dar algum resultado, tem um conjunto de coisas. Ele feito só para matar a vontade é a coisa mais terrível do mundo. É a mesma coisa de usar droga. Uma coisa de usar droga. Se você quer ter retorno na vida sexual, é um conjunto de coisas. E nós vamos perceber que a Bíblia vai dizer que quando esse Uzias morre, Isaías vai ter uma visão. Agora olha a visão que ele tem. E olha o nosso problema atual. O nosso problema atual é que realmente agora a gente vai ter que ter muita graça de Deus espiritual para acreditar no que o Isaías está vendo. Olha o que Isaías, a visão que ele vai ter, enquanto todos estão desesperados, enquanto todos estão aflitos, olhando e dizendo, e agora a Síria vai mandar, a Síria vai governar. Olha a visão que Isaías está tendo. Ele entra no templo e ele vai dizer, olha, Uzias morreu. Ou seja, aquele que nós criávamos dependência, expectativa nele, aquele que nós colocávamos a nossa esperança nele, morreu. Aí ele diz, quando ele morreu, eu vi o Senhor. E às vezes nós temos que saber qual tem sido o nosso Uzias. Às vezes o nosso Uzias é uma namorada, o nosso Uzias é um carro, o nosso Uzias é alguma coisa que a gente está colocando a nossa expectativa, a nossa esperança. Nós temos que identificar o nosso Uzias, porque do momento que o Uzias está no nosso coração, a gente não consegue ver o Senhor. Sabe, eu fico pensando, de manhã eu estava orando, eu fico pensando nessas pessoas que estão na porta do exército há dias, esperando uma resposta do exército. Estão na expectativa, querendo que alguém, algum homem, dê para eles uma palavra de esperança. Falo, meu Deus, quantos caminhoneiros, quantas pessoas estão lá há dias, com crianças e famílias, esperando a leitura de algo, que alguém diga, que alguém lhes dê esperança. Por quê? Porque criaram uma expectativa com Uzias Bolsonaro. Eu criei, a igreja criou. A igreja realmente fez plano que a ideologia de gênero não ia passar, que nós não teríamos crianças que poderiam optar por mudança de sexo e os pais não vão poder fazer nada, que se ela quiser mudar é o governo que vai mandar. A possibilidade desse país virar uma Venezuela, você diz, não, pastor, como não? Que fazendeiro vai querer plantar nesse país, vai com o dinheiro que ele já tem, ele muda de país, já há uma procura por casas em Portugal, muita gente procurando mudar do país, os empresários vão embora, somem do país, gente sendo censurada, tendo suas redes perseguidas. E agora como pastor, agora os pastores, a igreja, precisa trazer a igreja de novo para essa visão de Isaías. Agora a gente precisa pegar a igreja e dizer, calma aí, gente. Nós criamos uma expectativa. Nós erramos colocando tanta expectativa. Querendo um Brasil justo, uma vida justa. E aí fomos surpreendidos. O governo que a gente achou melhor durou 4 anos e não foi reeleito. Imagine que frustração. Eu estou falando, irmãos, da minha expectativa. Talvez você esteja feliz, não tem problema. Eu estou falando da minha expectativa, do meu Uzias. O meu Uzias ficou sendo, por um tempo, Bolsonaro. E eu fiquei botando esperança nas ações do governo. Fiquei colocando esperança. E agora, a gente tem uma missão de levar a igreja para Isaías capítulo 6, versículo 1. Aí ele entra no templo, Uzias morre, porque muitas das vezes a gente tem Uzias na nossa vida, impedindo a gente de ver o Senhor. Alguém que está na nossa frente, que a gente está criando dependência
emocional. Aí ele diz, olha só, a Bíblia dá um destaque. Então, irmãos, fala comigo, muitos veem a Deus quando ganham. Outros só verão a Deus quando perderem. Isso é uma realidade. Enquanto vivia Zacarias, Uzias via Deus. Zacarias morreu, ele perdeu a direção de Deus. Quando Uzias morre, Isaías vê a Deus. Então, alguns veem a Deus quando está ganhando. Alguns só vão ver a Deus quando perder. Porque, imagine, eu fico imaginando o que é a segurança, né? De você... Nós vamos ver o vídeo no final do culto, acho que vale a pena botar esse vídeo. Você vai ver uma moça falando que quando o pai dela era vivo, ele era dizimista fiel, um homem que tinha um equilíbrio econômico, e quando ele partiu, ela ficou numa situação difícil, mas depois ela lembrou do pai dela. Vai ser preciso colocar esse vídeo. Eu não ia colocar ele hoje, mas eu já vou colocar ele no final porque eu estou concluindo. Mas eu quero te mostrar que as pessoas colocaram uma expectativa e coloca mesmo num governo de 52 anos, você acostuma com aquele governante. Mas veja Isaías agora. Ele entra no templo, olha o que ele vai falar, olha só. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, veja bem, assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Imagine você. Na esfera física, Uzias morreu, a Síria está vindo, o rei Sírio está governando, botando terror, mas Uzias está dentro do templo vendo que quem é o Senhor dos exércitos era quem? O Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. 4. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Diga comigo, os meus olhos viram o rei. Veja, mas para muitos o rei tinha morrido. E agora ele está falando: os meus olhos viram o rei. E os meus olhos não só viram o rei, ele viu o Senhor de todos os exércitos da terra. Olha como é perigoso viver uma vida com visão humana, com os olhos humanos, prestando atenção em notícias, criando expectativas, sendo cheio dessas informações que chegam toda hora, enquanto o mundo está em caos, dizendo o que vai ser. Aí nós vamos ver que a Síria começa a invadir Israel. E Naamã era leproso. E eles levam uma menina cativa, e a menina fala: se o meu Senhor estivesse em Israel, o Senhor o curaria da lepra. O rei da Síria envia a carta, chega até o rei de Israel. O rei de Israel fica apavorado, dizendo: olha, ele está procurando ocasião contra mim, como é que eu posso curar ele? Aí Eliseu fica sabendo e diz: vai lá, manda ele vir para ele saber que há profeta em Israel. Observe você, como aqueles que dependem de Deus
consegue no meio do caos social, consegue no meio do comunismo da China, consegue no comunismo do Irã, de países islâmicos, ver que quem reina é Deus. Ver que quem governa é o Senhor. Ver que quem detém o poder é Deus. Jesus disse a Pilatos, você não teria esse poder se do alto não fosse lhe dado. Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então a igreja não é o quinto poder. A igreja é o primeiro poder nessa terra representada e representa o nome do Senhor. O Senhor dos Exércitos. E neste momento nós temos que dar a palavra de esperança para aqueles que de algum momento, em algum momento foram deixados nessa crise de dependência, porque foi-se alguém bom, gente. Às vezes nós não perdemos coisa ruim, porque tem gente que ainda chora quando perde algo ruim. Mas eu estou falando de alguém que era bom, muito bom, 52 anos, um ótimo rei, mas quando ele morreu, abateu-se todo mundo. Porque as pessoas criou dependência. A gente cria dependência. Cria dependência realmente. Eu sei, eu digo para vocês que eu não sinto saudade dos meus pais, mas eu sei que quando eu precisava de dinheiro, era só ligar para ele e eu tinha. Então nós criamos dependência. Só que nós precisamos olhar agora e ver que como igreja do Senhor, nós precisamos trazer resposta a esse mundo. Que as coisas aqui passam, são passageiras, elas não são estáveis. Nós vivemos em uma geração que ela é líquida, não é sólida mais. Nós estamos em uma geração líquida, tudo se tornou líquido, tudo se dissolve. Um celular que lança hoje, amanhã tem outro derrubando ele. Um computador que vem hoje, amanhã tem outro derrubando ele. Então tudo é líquido, tudo é muito rápido, tudo corre hoje em dia muito rápido. Nós não temos mais nada estável. Tudo se troca e é substituível. Então ele está dizendo, olha, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, e ele tem a visão, olha, ele está sentado num trono, e ele é o rei, ele é o Senhor dos exércitos. E é neste momento em que nós precisamos, como igreja, voltar as nossas expectativas para o Rei da Glória, voltar nossas expectativas por aquele que é Senhor e saber que Ele sim é o Senhor dos exércitos. Ele sim é aquele em que nós temos que contemplar e olhar diretamente para Ele, porque se colocarmos a nossa expectativa nele, nós não seremos frustrados, porque a Bíblia diz que Ele é eterno, a Bíblia diz que Ele é Rei dos Reis, Ele é para sempre. Então quando colocamos a nossa expectativa nele, não temos como ser frustrados. Não temos como ser decepcionados. Mas nessa noite há dois tipos de pessoas aqui dentro. Aquelas que sofrem e se frustraram com a dependência de alguém, como Uzias. Perderam alguém assim. E quando a gente perde alguém assim, a gente perde a estribeira, perde o solo debaixo do nosso pé. Perde a noção. Sabe, eu vejo alguns maridos de casamento de 50, 60 anos, quando a mulher morre, e você vê a fala do cara, perdi minha companheira, minha amiga, minha parceira. Esse dia eu vi o Milton Neves, num podcast, quando ele falou da esposa dele, ele começou a chorar, dizendo, estamos juntos desde criança. 50 anos juntos, eu não sei o que vai ser da minha vida sem ela.
e chorava compulsivamente na frente da televisão. A gente tem que tomar cuidado que quanto maior o tempo em que duramos debaixo de uma liderança segura, a gente corre o risco de repente, nos ver num vale, nos ver num buraco. E aí perder a direção de quem é Deus, perder o rumo de quem é o Senhor. De que Ele está no trono, Ele governa, e que podemos recorrer a Ele, que nele teremos esperança. Então nós temos pessoas que são dependentes, e nós temos pessoas, e essas pessoas dependentes, elas só veem Deus quando elas estão ganhando, quando elas estão tendo, quando estão recebendo, e outros passam a ver a Deus quando eles perdem. Claro que dá medo quando meu pai e minha mãe morreu e quando eu mudei da minha cidade, que eu trouxe a minha família para São Paulo, no Uno, que eu conhecia todo mundo lá, que eu vim para um lugar desconhecido. Claro que eu tive medo, porque lá eu podia comprar fiado na esquina, eu conhecia pessoas, eu sabia onde ir em tempo de dificuldade, meus parentes estavam lá. Então quando eu vim para um lugar desconhecido, eu fiquei pensando, e se eu precisar, a quem eu vou recorrer? Quando me tornei pastor da igreja Atibaia. Um dia estava em casa, a Fernanda falando comigo, olha, acabou o arroz, acabou o café. E aí eu dependi de esperar um mês para entrar uma ajuda de custo de R$600. Desci, fui fazer a visita a um irmão que estava desviado, seu Adírio, pai da Ivani. E estou lá conversando com ele, falando de Jesus para ele. Ele falou, irmão, posso interromper o irmão? Eu disse, pode. Então essa noite eu tive um sonho. Um anjo chegou para mim e disse, ajude uma pessoa. Até agora eu não sabia quem era. Ele foi lá dentro, pegou uma saca de 5 quilos de arroz, 1 quilo de pó de café e me entregou. E ali Deus começou a me ensinar que Ele existia. Eu comecei a ver o Senhor. Eu estava lá no sítio. Me lembro que as crianças precisavam de leite. E foi a melhor fase da nossa vida. Foi a melhor fase da nossa vida quando nós ainda não conhecíamos ninguém da igreja. Quando não tínhamos contato com ninguém. E quando nós precisávamos de algo, nós não tínhamos a quem pedir. Nós não tínhamos o que fazer. Irmãos, e muitas das vezes nós nem orávamos. Nem orávamos. Não orar a Deus pedindo leite e tal. Aí um dia eu estou lá, eu e a Fernanda. Pastor Emerson Costa, ele tinha um mercado. E ele me encosta com a perua da igreja de Várzea Paulista. E olha, foi descendo de dentro daquela perua tudo que você vai imaginar de caixa de leite, de arroz, de feijão, de tudo. Nós tínhamos, olha, presta bem atenção. Hoje, com muita dificuldade, eu tenho para emprestar. Com muita dificuldade. Mas naquela época, em que eu estava longe dos meus pais, em que eu tinha um salário de R$600, eu estou falando de 2009, 2010, nós começamos a abençoar pessoas, a ter para dar para pessoas. Sabe, eu me lembro que a Fernanda, às vezes, ela expressava um desejo na mente dela. Um desejo. Um dia ela falou, eu estou com vontade de chupar uma bala. E eu achei uma bala dentro de casa. Às vezes ela só pensava, eu estou com desejo de algo. E eu saía na rua, alguém me dava algo, eu voltava para cá. Mas como você conseguiu? Porque nós começamos a ver a Deus. Agora, enquanto a gente tem pessoas que a gente depende delas, a gente não consegue ver o Senhor, a gente não consegue receber o cuidado dEle, ter o milagre dEle, queridos. Porque a gente cria dependência. E dá até aquele medo. Tem pai e mãe que vocês sabem, quando vai morrer, a primeira coisa que eles se preocupam, como é que vai ficar meu filho, minha filha. E você nunca viu um filho, uma filha que o pai morreu, ficar aí mendigando ou desamparado. Sempre Deus gera um cuidado, uma situação, uma circunstância. Ele diz, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamente, eu nunca vou me esquecer. O problema dessa humanidade é que para ver Deus, muitas das vezes,
vezes Uzias tem que morrer. A igreja brasileira precisa aprender que com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, com Lula ou sem Lula, nós servimos o Senhor dos Exércitos. Ele está no trono, Ele governa, Ele controla tudo. Tudo bem, eu não estou dizendo que isso vai acontecer nesse culto, mas eu estou dizendo que nós precisamos agora nos voltar para visões. O problema da igreja é que ela deixou de ter visão, ela deixou de levantar de madrugada, nós deixamos de buscar o dos céus, e nós estamos com o olho só na terra, no que é humano, na notícia de agora. Isso está tirando a nossa paz, a nossa alegria. Mas quando a gente tem a visão da glória de Deus, quando a gente consegue ver a glória de Deus, muda tudo. Para ver, repita comigo, para ver Deus, Uzias tem que morrer. Pergunta para o seu irmão, quem é o seu Uzias? Só falta você falar, meu Uzias é minha mulher. Ô Deus, é minha esposa, leva. Senão eu não consigo ver o Senhor. E é uma verdade isso. Hoje o meu Uzias acaba se tornando pastor Joel, porque eu preciso de uma coisa, se eu ligar ele me atende na hora. Esse dia ele me ligou para mim. E aí, tá sem carro aí, tá precisando de carro, vai tirar carro, vai... Coisa que no começo era difícil para mim, era uma coisa difícil de imaginar. E eu disse, não quero, não posso agora, não dá, esquece de ideia. Mas já perguntando se eu precisava de carro. Agora, como é que eu vou conseguir ver Deus agora? Se eu tenho uma necessidade, pastor Joel, pode assim? Claro, André, está atendido. Entende como é que a gente vai perdendo a visão do espiritual, tirando a expectativa da provisão de Deus, e deixa de colocar nossa expectativa no Senhor? Olha o que diz o Salmo 121, põe na tela. Olha o que o salmista expressa. Olha lá. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. E agora eu vejo milhões de brasileiros na porta do exército esperando um general. Sendo que a Bíblia diz que nós estamos aqui diante do Senhor dos Exércitos. Que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Imagine você. Então, na verdade, eu acho que muitos de nós, ao invés de ganhar, tínhamos que perder. Tínhamos que perder. Temos que ter perdas para conseguirmos ver o Senhor. Porque enquanto Uzias morre, isso vira uma tristeza para muitos, para Isaías vira um começo de um ministério proeminente. Então realmente há uma preocupação no nosso coração, porque há pessoas que nos trazem segurança, há pessoas que nos trazem confiança, há pessoas que nos amparam, mas um dia isso acaba. E como eu disse a vocês, eu tive a experiência de viver um momento em de eu estar na dependência de Deus, eu não ter amigos. E a Fernanda sempre fala, foi a melhor época da nossa vida. Você consegue imaginar isso? A melhor época da nossa vida foi a época que a gente dormia num quarto, onde nós não conhecíamos ninguém, onde nós não tínhamos um salário a mais de R$600, onde nós só pensávamos e nós víamos o Senhor constantemente. Nós víamos o Senhor. Sabe, nós temos que nos perguntar nessa noite, que Uzias tem que morrer na nossa vida? Quem tem servido de Uzias para mim e para você, para que a gente não consiga ter essa visão? Porque se a gente não conseguir ter essa visão, a gente vai ter muita dificuldade nesse mundo atual.
de entender o nosso posicionamento nessa guerra, nessa batalha espiritual como igreja. E quando Uzias morre, quando há essa perda, e muitas das vezes nós ficamos imaginando como é que vai ser, o que vai ser agora, como vai ser da minha vida. Aí Deus mostra que Ele existe, que Ele cuida, que Ele ampara, que Ele realmente é pai, que Ele realmente é mãe. E ainda diz, eu sou melhor do que o seu pai e sua mãe. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículo 7. Olha lá, Mateus 7, 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abri-se-lhe-á. Ou qual dentre vós o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus não dará boas coisas àqueles que lhe pedirem? Se vocês sendo maus, pais maus, sabeis mostrar para o teu filho dependência, criar nele uma expectativa de que você é o protetor e que, sabe, você vai estar com ele. Eu vejo Josué, às vezes, quando ele nota que não tem ninguém perto, ele fica, mãe, pai, mãe, e começa a chorar. Mas olha o que a Bíblia diz, que nós temos um pai no céu. Nós temos um pai que a partir de uma perda nós podemos encontrar este pai e passar a ver este pai e entender este pai. A minha primeira resposta de oração, eu tinha 7 anos de idade, foi numa escola bíblica. Um casal de crentes pediu a minha mãe para me levar para a escolinha dominical. E eu fui para a escolinha. E naquela igreja tinha um menino que ele tinha problemas psicológicos. E ele batia num monte de menino. Quando eu cheguei lá, os meninos que foram comigo, filho daquele casal, avisaram. E falaram, olha, ele bate em todo mundo aqui. Eu vi ele dar um chute no menino, num monte de uma areia, na barriga do menino, machucar o garoto. Entrei para a mesma sala dele, tinha um monte de sala, mas entrei justamente na dele. Sentei do lado dele. Ele virou para mim e disse, assim que terminar essa aula, eu vou pegar você. E ali com 7 anos eu orei. E disse, Senhor, se tu existe mesmo, se o Senhor está nesse lugar, se o que essa professora de escola dominical está falando é verdade, faz alguma coisa para esse menino não me bater, ele vai me machucar. Meu pai não estava lá, minha mãe não estava lá, aquele casal não estava lá, a professora tinha 14 anos, a Tamar, e ele ia fazer isso lá fora. De repente ela falou, nós vamos cantar um louvor. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. E quando eu cantar, você vai virar para o lado e apertar a mão da pessoa do teu lado. E ela começou a cantar, eu olhei para o meu lado, a pessoa que estava do meu lado estava apertando a mão do outro. Ele olhou a mesma coisa, quando ele olhou para mim, ele sorriu e apertou a minha mão e disse, eu não vou fazer mais nada com você. Eu nunca esqueci disso. Foi minha primeira oração respondida. Se eu perguntasse quantos de vocês já tiveram a experiência de ter uma resposta de oração, talvez vocês digam assim, pastor, porque eu não estou tendo? Por causa de Uzias. Porque temos Uzias em nossas vidas. Pode ser o banco, pode ser o cartão, pode ser tanta coisa, pode ser as finanças. Você que tem que olhar agora e dizer, o que tem sido Uzias na minha vida? Pô, acaba comigo, eu só vi uma foto do Bolsonaro e me dá vontade de chorar. Nunca vi isso. Esses dias eu me peguei numa melancolia, meu presidente. Nunca fui assim, meu Deus. Aí eu comecei a orar, Senhor, me perdi. Me ajuda a voltar aí, me ajuda a botar minha cabeça no lugar. Porque eu vivi 16 anos desse governo, nem ligava para nada. Estava bem,
servindo o Senhor, ganhando alma, pregando. Aí de repente, eu ponho expectativa, não que o Bolsonaro seja ruim, mas para mim acabou se tornando um Zias, pô, alguém que eu coloquei expectativa nele. E olha como é que está esse povo agora aí na rua. Aí. Olha como é que estão essas pessoas desesperadas. Porque estão pensando o quê? Ah, nós vamos passar fome. Ah, o Brasil vai virar uma Venezuela. Ah, a gente vai comer cachorro. Irmãos, a mídia mostra a miséria de pessoas na Venezuela, mas ela não mostra como é que está vivendo a igreja na Venezuela. Ela não mostra como é que está vivendo a igreja. Eu fui com o Ricardo para Burkina Faso, o 10º país mais miserável do mundo. Não importa nada, depende de exportação para tudo. Nós fomos para a África. Nós fomos no meio do deserto. No meio do deserto nós vimos a igreja prosperando, casa sendo construída, obreiros que moravam em um banjozinho, uma casa de madeira com casas construídas, poços sendo furados. Seminário de teologia, obreiros ganhando moto. No meio do deserto de Burkina Faso. Agora eu fiquei sabendo que o Homero teve que ir para outro país, que está totalmente frustrado, por quê? Porque abrimos a igreja no Iraque, pagamos R$3.500, a família doou a casa, reformamos a casa no Iraque, inauguramos a igreja lá, e o que aconteceu? O dono da casa pediu a casa de volta, tomou a casa, não passou o documento, tomou a igreja, ainda está processando o Homero, porque ele quer a casa do jeito que era antes. Teve que fugir. Está em outro país, frustrado, emocionalmente decepcionado. Por que isso acontece, gente? Porque a gente vai tirando a nossa expectativa de Deus e vai colocando nos acontecimentos, vai colocando nas coisas. Nós não conseguimos legalizar esse prédio. Pode ser que agora esse atual governo chegue e de repente fale, não vão usar mais aí, e acabou. No tempo de Manuel de Mello ele foi preso 28 vezes. A Pompeia foi destruída várias vezes. E quando destruíram a nossa igreja várias vezes lá, ele falou, nesse lugar eu vou levantar o maior templo do mundo. E a Pompeia se tornou o maior templo do mundo na época. E não teve governo, e era o governo que mandava derrubar. Não teve governo que resistiu. Por quê? Porque nós sabemos quem é o Senhor dos Exércitos. O problema dessa igreja atual é conseguir matar Uzias. Para poder voltar a ver o Senhor novamente. Para poder depender do Senhor, ver Ele operar milagres, ver Ele prover. Sabe? Ver Ele agir. Vamos assistir o vídeo. Pode colocar. Ministério de Louvor, se posiciona aqui, por favor. Eu dou o dízimo por 2 motivos. O primeiro é porque eu creio que é em obediência. Até essa semana a gente estudou na Vida com Propósitos, no livro, né? Uma parte que dizia que primeiro a gente obedece, depois a gente entende. E no começo dar o dízimo não é uma coisa muito matemática, muito compreensível. É uma questão de obediência mesmo, da gente crer, né, que Deus quer, que Deus recomenda e que é bênção pra gente também, né? Então eu dou em obediência e eu tenho aprendido que isso me liberta, né? Eu acho que dar o dízimo é você aprender que é Deus quem te sustenta, né? Que não é você que, pela sua força, que consegue o seu dinheiro, que Ele está no controle da empresa que você trabalha, que Ele tem a sua saúde nas mãos, que Ele tem o controle de todas as coisas na mão, né? E não somos nós mesmos que nos sustentamos, né? E sim Ele. E isso tem me ensinado muita coisa, tem me libertado bastante. Deus é tão bom que Ele pede uma coisa pra gente, Ele dá uma ordem, a gente obedece e Ele ainda nos abençoa, né? Eu não dou dízimo desde sempre, né? No começo do meu casamento eu não dava, eu fazia conta, e daí eu achava que ia faltar pra gente, né? E eu não dava. E de uns tempos pra cá eu passei a dar sem fazer conta, né? Recebo, já dou, né? Pra não ser tentada também. Recebo, já dou.
E dou em obediência mesmo. Terça-feira fazem 6 meses que eu fui promovida no meu emprego. Meu salário melhorou muito em relação ao que eu tinha antes. A gente tinha o sonho de ter um carro quitado. Hoje eu tenho um carro quitado e é glória a Deus mesmo, não é porque eu consegui juntar. Eu só consigo juntar porque eu estou dando dízimo e eu creio que Deus está me abençoando. Outra coisa, né? Já que eu fui promovida, a gente está sonhando com uma casa, né? E a gente botou nosso apartamento para vender. E tanta gente tem esperado isso e tem tido dificuldade, a gente vendeu em 1 mês. E Deus é tão bom que a gente nem precisa pedir para Ele às vezes as coisas, né? Numa conversa com meu marido eu disse, poxa, né, Diogo, se a gente conseguisse vender o nosso apartamento para um investidor, né? Porque daí ele poderia deixar a gente aqui, a gente alugava o apartamento e conseguia buscar um imóvel com calma, né? E pouco tempo depois o corretor me ligou e ele disse que ele tinha um investidor, uma pessoa que tinha vendido o imóvel por um valor maior, tinha dinheiro para nos pagar à vista e queria que a gente ficasse no apartamento, porque mobiliar um outro já é um grande gasto também, né? E assim, nessas coisas assim, a gente vê o cuidado de Deus, né? E é engraçado que sobre nenhuma dessas coisas eu orei a Deus. Eu não orei pedindo uma promoção, não cheguei a orar pedindo para vender meu apartamento, não orei porque eu estava ansiosa para quitar o meu carro. Não foi assim, né? A gente cuida de uma coisa, a gente obedece e Deus nos abençoa, né? E o segundo motivo que eu não falei ainda é porque eu tive um pai que me deu exemplo. Eu não posso falar de dízimo sem falar do meu pai. O meu pai desde sempre foi fiel. E a gente tem isso como testemunho lá em casa e eu tinha como... Isso pesava sobre mim quando eu não dava, né? Porque eu sabia que era errado, eu sabia o quanto Deus esteve nos abençoando durante tanto tempo. Mas nunca passamos dificuldade, Deus sempre nos abençoou. As pessoas sempre tiveram a ideia de que meu pai ganha muito mais do que ele realmente ganha. Porque ele é um bom administrador, todo mundo reconhece isso, mas eu acho que a melhor decisão dele na hora de administrar é a de dar o dízimo. E ele sempre contou isso pra gente, sempre cobrou. Quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro salário, ele me perguntou se eu já deu o dízimo, já separou. E eu aprendi isso. E Deus tem abençoado muito a gente. Deus tem feito coisas que a gente não espera mesmo, como presente mesmo pra gente. Mas eu sempre tive um cuidado, assim, de não querer dar esperando alguma coisa em troca. Quando eu passei a dar, entendi, se eu for fiel no pouco, né, se eu usar bem o que Deus está me dando agora, Ele pode me abençoar depois, mas eu não quero fazer por isso. Eu quero fazer por obediência mesmo a Deus e para agradecê-lo mesmo. E Deus tem sido fiel, acho que Deus conhece o nosso coração, né, e sabe que o nosso desejo mesmo é agradar Ele, né? Nosso objetivo é o sorriso dele, a gente aprendeu essa semana. E Deus tem sido tão bom, Ele pede as coisas, a gente obedece e Ele ainda assim nos abençoa. Por esses motivos eu dou. Vamos aplaudir o Senhor, queridos. Aplaude o Senhor. Eu quero que você preste atenção, quero pedir aos presbíteros que fiquem aqui na frente, Diácono Falcone. Eu estou encerrando. Com esse louvor que canta a bondade de Deus, peço que você fique de pé, ponha sobre os seus pés. Tenha orado a Deus. Eu preciso ver o Senhor. Durante a pandemia, enquanto o mundo estava em caos, muitas pessoas desesperadas, nós vimos o maior milagre sobre essa igreja. Nunca entrou tantos recursos nessa igreja como na época da pandemia. Só que nessa noite você precisa olhar para dentro de você e talvez pensar como é perigoso colocar expectativa em Uzias. Não, que a gente não deve ter pessoas boas perto de nós. O problema é quando essas pessoas boas vão embora, nos deixam, nos abandonam, se afastam, se perdem. Aí dá aquela impressão, o que vai ser agora? O que eu vou fazer? Como vai ser? Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu esqueci disso. Eu estava em Atibaia passando uma fase bem difícil. Perdi empregos. Sabe por quê? Porque eu cheguei para o pastor Joel e falei, pastor Joel,
eu vou voltar a trabalhar. 600 reais é muito pouco. Eu vou pegar obras. Ele falou, tem certeza? Eu disse, vou. E Deus tinha me chamado para viver de tempo integral. Fernanda foi trabalhar numa casa, construiu um empreiteiro. Através desse empreiteiro, eu me vi dentro de um condomínio pegando obras caras. Folha de pagamento, de uma hora para outra, se tornou em 5.000 reais por quinzena. Eu havia comprado um carro, estava para comprar 2 peruas, e já ia dizer para o pastor, coloca outro pastor na igreja. Coloca outro pastor, eu vou trabalhar. Deus soprou um vento. Os caras erraram a medida na piscina. Eu sofri um acidente. Perdi as obras. Tive o carro rebocado, foi levado embora porque atrasou as parcelas. Me vi em casa no pior momento da minha vida. Eu disse para Fernanda, volta para casa da sua mãe, você não vai ter esperança comigo. Você não vai ter futuro do meu lado. Sabe por quê? Porque eu sempre pensei que se eu fosse construtor de obras eu ia ganhar dinheiro. E eu estava diante do meu sonho realizado, eu estava com muitas obras. Quando eu perdi aquelas obras, mais uma vez eu perdi a esperança. Mas Deus tem hora que Ele tem que nos ensinar a nos desapegar. Porque nós nos apegamos. Quem não lembra do Titanic, quando na hora que o navio está virando, todo mundo agarrou na batina do padre. O padre tentando se salvar e as pessoas agarradas na batina dele. Então eu estava no momento, a Fernanda falou comigo, eu disse, volta para casa de sua mãe, você não vai ter futuro. Ela disse, ainda que você for morar debaixo de uma ponte, eu vou com você. E eu estava no banco tentando pegar um empréstimo. E conversando com o pastor, morreu o pastor Jade. Contando a história, ele não soube me falar nada, ele não falou nada, ele só me ouviu. Eu com o braço engessado, eu estava ali tentando fazer um empréstimo no banco. Um rapaz estava ali, ouvindo nossa conversa. Quando eu sentei, ele estava com o capacete na mão, e ele me disse, olha, eu escutei você conversando com o pastor aí, você não fica chateado não? Deixa eu te contar uma coisa. Ele falou, olha, faz 3 meses que eu mudei para essa cidade. Meu irmão já morava aqui. Eu peguei um dinheiro emprestado com meus pais. Eu vim para cá para conseguir trabalho, morar com ele. E eu arrumei um trabalho então de motoboy. Também conheci aqui minha namorada. Ela tem problema de asma. Eu vivo na Santa Casa com ela. Tem noite que eu passo com ela lá levando ela. E ela só sai de manhã cedo. E eu tenho que ir direto para o trabalho com sono. E ele disse, olha, a firma que eu estava trabalhando estava com problema e demorou 3 meses para me pagar. Então saiu todo o meu pagamento. Eu disse para o meu irmão, agora eu vou pagar o aluguel, vou devolver o dinheiro para os meus pais. Quando ele foi para o banco para depositar, chegou lá, ele botou a mão na carteira, não achou nada. Havia perdido a carteira, todo o dinheiro. Ele disse que ficou desesperado, sem saber o que fazer. E não só isso, naquele momento o patrão ligou dizendo, olha, eu não quis te falar aqui, porque eu vi que você ficou muito alegre, não quer receber dinheiro, mas a firma está com problema, eu vou ter que, como você é novo, eu vou precisar te dispensar. E ele pensou naquele momento, eu vou na minha namorada. É a única pessoa nesse momento que vai me dar um alento, que vai me dar um carinho. E ele disse que pegou a moto. E ele disse que quando chegou no portão da casa dela, ele olhou ela na porta, ela falou, você veio aqui, até que enfim você veio, porque faz dias que eu estou pensando, mas hoje eu tomei a coragem. Ela disse, eu quero terminar com você. Ele disse, tudo isso me aconteceu num dia. Ele falou, sabe o que eu fiz? Eu peguei a minha moto e me veio na cabeça, só te resta uma coisa, se mata. E ele disse que acelerou. E quando foi em direção ao poste, uma voz falou com ele, não faça isso agora. E ele desviou do poste, parou a moto. Quando ele parou a moto, o patrão ligou dizendo, olha, eu vi aqui, vai dar para continuar com você. E a namorada do outro dia liga falando que estava arrependida. Os pais ligaram falando que poderia dar mais tempo para receber dinheiro. Ele falou comigo, e se eu tivesse me matado? Ele falou, pastor, isso é só uma fase, isso vai passar. O que eu posso te dizer é que Deus é bom.
Ele é fiel em todo o tempo. E Ele quer que você experimente essa bondade dEle. Ele quer que você veja Ele suprir. Então nessa noite esses homens estão aqui para orar. Para você que sentiu que tem algum tipo de Uzias na sua vida, que precisa morrer. Você que se viu diante dessa situação dizendo, meu Deus, eu identifiquei um Uzias na minha vida. E eu quero ver o Senhor, porque se eu colocar os meus olhos no Senhor, eu vou ter segurança em todo o tempo.